Parada cardiorrespiratória, conceitos básicos. Como nós podemos definir a parada cardiorrespiratória? Ela nada mais é do que a cessação súbita da atividade mecânica do coração, confirmada pela ausência de sinais de circulação. A ausência de sinais de circulação nós podemos apresentar como diminuição ou a presença de uma arritmia cardíaca, hipoxemia ou anóxia e também a hipotensão. O que é RCP? RCP é a reanimação cardiopulmonar, que são manobras de ressuscitação cardiorrespiratória utilizada para restabelecer a circulação espontânea do paciente, e essas manobras fazem parte de uma intervenção rápida, apropriada, coordenada e padronizada, para que se alcance sucesso na sua reversão. Rápida, porque tempo é vida. Sabemos que a parada cardiorrespiratória ela deve ser diagnosticada com 10 segundos mais ou menos aí para não ter comprometimento neurológico. Apropriada, coordenada, porque precisa ter sincronismo. Se tiver um socorrista apenas, deve ser realizada de forma sem apresentar interrupções, por isso precisa ser coordenada e padronizada, porque existe uma padronização para isso, existe uma sistematização para isso. American Heart Association e outras aí que padronizam a forma de como será realizada essa ressuscitação cardiopulmonar. Quais são os locais que podem ocorrer uma parada cardiorrespiratória? Na rua, no shopping, numa unidade de internação, como centro cirúrgico, centro obstétrico, pediatria, clínica médica, na escola, em todos os lugares. Qualquer lugar pode ocorrer, dentro de casa, dentro de um banheiro, qualquer lugar pode ocorrer uma parada cardiorrespiratória, e por isso nós devemos e temos que estar atento a tudo. Causas conforme as comorbidades do paciente. Então, quem está propenso a apresentar ou ter uma cessação súbita do mecanismo do coração? Quem apresenta ou tem as comorbidades de hipertensão arterial, diabetes mellitus, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, sem esquecermos do infarto agudo do miocárdio, síndromes coronarianas, DPOCs, que nós devemos incluir bronquite, asma, enfisema pulmonar, e trauma, que pode ser os traumas, acidente motomobilístico ou politraumas ou acidentes domésticos. Fatores de risco. Quem nós podemos enquadrar dentro desses fatores de riscos? Os etilistas, tabagistas, os sedentários, a idade também. Estudos revelam que pacientes acima de 60 a 65 anos de idade correm maior risco de apresentar devido às comorbidades apresentadas. Obesidade, principalmente quem retém gordura no abdômen. Dislipidemia, nós podemos colocar aí quem tem alteração de colesterol. Histórico familiar, quem tem a genética para isso. Nefropatias, neoplasias, sexo masculino são os que mais apresentam, e quem tem depressão. Como nós podemos diagnosticar uma parada cardiorrespiratória? Checando responsividade, respiração e pulso. A responsividade é possível nós realizarmos tocando bem firme nos ombros do paciente, chamando de senhor. A respiração, nós devemos observar os movimentos torácicos, e a pulsação, sempre observar e sentir a pulsação central, principalmente a mais aí checada, é o pulso da carótida.
Como nós devemos então fazer o diagnóstico inicial? Testar responsividade. Senhor, senhor. Se ele responder, vamos excluir parada cardiorrespiratória. Não responde, checa a respiração. Tem respiração? Exclui parada cardiorrespiratória. E se não respira, nós devemos checar o pulso. Se ele tem pulso presente, ele não respira e tem pulso presente, ele está apresentando uma parada respiratória. Porém, se ele não responde, não tem respiração e não conseguiu checar o pulso, ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Algoritmo. Paciente não responsivo, sem respiração ou com respiração anormal, apenas de gasping, ele está apresentando uma parada respiratória, cardiorrespiratória, devemos acionar um serviço de emergência e tão logo nós conseguimos, devemos utilizar o desfibrilador. Se não tiver a presença do médico, nós podemos usar o DEA e vamos falar disso mais lá na frente. Caso contrário, inicie a reanimação cardiopulmonar, realizando as compressões torácicas, comprimindo com força e também com rapidez. Suporte básico de vida. Suporte básico de vida é um atendimento prestado por profissionais da saúde e também pode ser prestado por leigos que tenham noção do que seja isso. Aspectos fundamentais do suporte básico de vida. Reconhecimento imediato, então diagnóstico imediato, acionamento do serviço de emergência, o SAMU, início da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, as compressões cardíacas de 100 a 120 compressões por minuto e o uso do DEA assim que possível. Compressões torácicas, aspectos principais a serem observados. Frequência da compressão torácica, profundidade, retorno do tórax a cada compressão e interrupção mínima. Então, a frequência que deve ser, se tiver só um socorrista, de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade, que não deve ultrapassar 6 centímetros, deve ser aproximadamente 5 centímetros. E o retorno do tórax, precisa observar para ver se as suas compressões estão sendo adequadas, se estão sendo efetivas. Então, precisa ter a compressão e o retorno do tórax. Interrupção mínima, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Técnicas para compressões torácicas. Posicione-se ao lado da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um do outro, para que tenha melhor estabilidade. Afaste ou corte as roupas da vítima para deixar o tórax desnudo. Coloque a região hipoternar das mãos sobre a metade inferior do externo da vítima e a outra metade sobre a primeira, entrelaçando-as. Estenda os braços e mantenha cerca de 90 graus acima da vítima. Comprima na sequência de 100 a 120 compressões por minuto. Comprima com profundidade de no mínimo 5 centímetros e permita o retorno completo do tórax após cada compressão, evitando apoiar-se sobre o tórax da vítima. Minimize as interrupções das compressões. Pause no mínimo 10 segundos para a realização de 2 ventilações, se for o caso. Realize com outro socorrista a cada 2 minutos ou reveze com outro socorrista a cada 2 minutos, para evitar o cansaço e compressões de má qualidade. Por que nós devemos revezar com outro socorrista a cada 2 minutos? Porque se você revezar em menos de 2 minutos, a sua compressão será ineficaz, não será efetiva. Então, precisa completar 5 ciclos, e 5 ciclos correspondem a 2 minutos para poder revezar com outro socorrista. Técnica de compressão, observação. As manobras de ressuscitação devem ser ininterruptas, exceto quando a vítima se movimentar,
durante a fase de análise do ritmo cardíaco pelo desfibrilador, durante posicionamento de vias aéreas avançada e quando ocorrer exaustão do socorrista, ou seja, quando o socorrista estiver cansado. Técnicas para compressão torácica. Então, ao se movimentar, o socorrista deve movimentar apenas a cintura e não a base total do corpo. Os braços devem estar esticados e usar as bases das mãos que correspondem à região hipotenar. Ventilação. As ventilações são aplicadas após 30 compressões torácicas durante a ressuscitação, seguindo a sequência de C, A, B e D, sendo elas C, compressão torácica, A, abertura de vias aéreas, B, ventilação e D, desfibrilação. Abertura de vias aéreas. A abertura de vias aéreas é a manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento. Elevação do mento é elevação do queixo. Porém, essa manobra ela deve ser realizada para pacientes que não sofreram trauma ou que não sofreram politrauma. Caso contrário, deve ser realizado somente a elevação da mandíbula, para que não haja trauma cervical. Ventilação deve ser realizada uma proporção de 30 compressões para 2 ventilações, com a duração de 1 segundo a cada, fornecendo quantidade de ar suficiente para promover a elevação do tórax, e isso deve ser observado. Nós podemos utilizar a máscara de bolso, que ela entra aí como, ao invés de realizar a respiração boca a boca, é possível utilizar essa máscara de bolso, para que não haja contaminação e também a ventilação possa ser mais eficaz. Também podemos usar a bolsa válvula máscara, se estiver disponível, para realizar a ventilação, que é o ambu. Ventilação em vítima em parada respiratória. Prestem atenção, parada respiratória. A vítima que não respira ou apresenta respiração de gasping encontra-se em parada respiratória. Neste caso, realize uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, aproximadamente 10 a 12 ventilações por minuto. Para vítimas adultas, o pulso deve ser checado, mesmo que não seja uma parada cardiorrespiratória, somente respiratória, deve ser checado a cada 2 minutos para ver se o paciente não está evoluindo para uma parada cardíaca também e necessite fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Desfibrilação. A desfibrilação precoce é tratamento para a vítima em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, a TVSP, de curta duração, que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar. Então, pacientes que apresentaram parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, que não seja dentro de uma unidade no hospital, nós devemos, assim que possível, realizar diagnóstico da parada, tão logo compressões torácicas, e, se estiver disponível, usar o DEA, o desfibrilador automático externo. Por quê? Será mais efetiva a ressuscitação desse paciente. Assim que o SAMU chegar, ele vai realizar o atendimento mais eficaz. Porém, nós temos que ter essa habilidade para saber atender um paciente ou um indivíduo ou alguém da nossa família quando nós diagnosticarmos uma parada. A desfibrilação pode ser realizada com um equipamento manual, que só o médico pode fazer, ou o DEA, que nós podemos usar, sendo o último utilizado por qualquer pessoa, assim que possível. O DEA é um equipamento portátil, capaz de interpretar o ritmo que o paciente está apresentando cardíaco, selecionar o nível de energia a ser descarregado no paciente e carregar automaticamente.
Nós, os operadores, só vamos pressionar o botão de choque quando o aparelho indicar. Este é o desfibrilador externo automático, o DEA, e nós mesmos podemos instalar no paciente sem muita burocracia. Esse é o desfibrilador manual, que somente o médico vai utilizar. Essas são as pás que vão ser colocadas na região do tórax do paciente. Os ritmos de parada. Fibrilação ventricular, este ritmo é chocável. TV, taquicardia ventricular, também esse ritmo é chocável. A sistolia, o traçado está aqui, ó, tá bem fraquinho, mas a sistolia é um ritmo não chocável. E a ESP, que também é um ritmo não chocável. Sequência do suporte básico de vida para adulto. Então, nós devemos avaliar segurança do local, responsividade da vítima, chamar ajuda tão logo, checar respiração e pulso e iniciar 30 compressões e 2 ventilações. Medicamentos a serem utilizados. Isso tem que ter a presença do médico para utilizar. Geralmente já dentro de um hospital ou se o SAMU chegar. Adrenalina, só para vocês terem ciência, eu estou passando para vocês. Adrenalina, 1 mg. Amiodarona, dose de ataque, 300 mg. E as demais, 150 mg. E elas serão intercaladas com adrenalina. E a lidocaína também é eficaz numa parada cardiorrespiratória. Causas reversíveis. O que quer dizer causa reversível de parada? Quer dizer que o paciente está apresentando uma parada devido a estas causas. E se eu tratar estas causas, o paciente será revertido da situação do quadro em que ele se encontra. 5Hs e 5Ts são causas reversíveis. E quais são elas? 5Hs. Hipóxia. O que é hipóxia? Diminuição da quantidade de oxigênio nos nossos tecidos. Hipovolemia, perda de sangue ou de líquido exagerado. Hidrogênio, acidose, então o paciente está entrando em uma alteração na porcentagem de oxigênio do organismo dele, apresentando aí uma acidose, que pode ser metabólica ou respiratória. Hiper ou hipocalemia, que é o aumento ou a diminuição de potássio. E a hipotermia, quando o paciente apresenta muito frio, diminuição da temperatura corporal. E quais são os 5T? 5T, tóxico por alguma toxina, alguma bactéria que foi ali, que se apoderou do paciente, o paciente foi contaminado de alguma forma, e se tratar essa toxina, possa ser que reverta. Tamponamento cardíaco, o miocárdio fica encharcado, precisa tratar. Tensão no tórax, o tórax está cheio de ar, precisa tratar. Trombose coronária, podemos pensar aí no infarto agudo do miocárdio. E tromboembolismo pulmonar, a artéria pulmonar está com a presença de um trombo e precisa tratar. E o paciente apresentando estas causas, será revertida a situação dele. Cuidados de enfermagem para um paciente que apresenta parada cardiorrespiratória. Monitorização cardíaca. Então, assim, se tiver paciente já chegou SAMU ou já foi levado para dentro do hospital, é possível monitorar esse paciente. Pressão arterial, pulso, saturação, temperatura e também avaliar em todos os sentidos esse paciente. 2 acessos venosos periférico calibroso, de preferência na região do antebraço, para não ter obstrução do vaso. Auxiliar em todo o procedimento. Então, técnico, auxiliar de enfermagem deve
deve auxiliar em tudo. Cronometrar as ministrações de medicamento, um exemplo, foi administrada adrenalina, precisa anotar a quantidade da adrenalina que foi administrado, o horário e as outras medicações também, a amiodarona, o médico vai perguntar que horas foi administrar a adrenalina, e a pessoa vai falar, é um momento de muita tensão e é uma dinâmica muito tensa, e então precisa estar concentrado para isso. Precisa anotar também o horário que ocorreu a parada, isso é muito importante. Dependendo de quanto tempo iniciou a parada, esse paciente vai apresentar problemas neurológicos graves, isso precisa ser acompanhado. Revezar as compressões com quem estiver ali realizando as compressões torácicas, seja o enfermeiro, seja o médico, seja um leigo, seja quem for. Posicionar adequadamente o paciente. Esse paciente precisa estar numa posição de decúbito dorsal horizontal e com uma prancha rígida na região posterior do tórax. Se o paciente estiver na cama, precisa colocar uma prancha rígida para que, ao realizar a compressão torácica, você não esteja fazendo movimentos no colchão, ao invés de fazer movimento no tórax desse paciente. Administrar os medicamentos solicitados pelo médico, porque eu coloquei isso, porque não vai dar para o médico prescrever a medicação no ato em que ele solicitar. Então, ele vai fazer uma solicitação verbal de emergência e depois ele vai prescrever e você vai checar. Realizar anotação de enfermagem, que inclui todas as anotações que eu já falei que são importantes lá em cima. Higiene corporal do paciente. Após o procedimento, se o paciente evoluiu com sucesso, ele retornou da parada, ele vai apresentar evacuação, vai apresentar vômito, vai apresentar diurese. Por quê? Os esfíncter do nosso organismo, ele relaxa, então ele vai urinar, ele vai evacuar, ele pode vomitar. Então, precisa fazer a higiene corporal desse paciente. Caso não evoluiu com sucesso, ele vai evoluir para o óbito e também precisa tomar os devidos cuidados com esse paciente. Essa é a aula de conceitos básicos de parada cardiorrespiratória e eu espero que seja benéfico para vocês. Valeu!